A seguir, Master Imóveis. Oferecimento. Equilíbrio Construtora. Faz parte da sua vida. Aliance. Aqui se vive melhor. Dimensional Construções. Qualidade, segurança e pontualidade. Eurobrasil Construtora. Solar Tambaú. Descubra o padrão que a vida escolheu para você. Massai Construções e Incorporações. Você acima de tudo. Construtora Tropical. Construindo qualidade de vida. Olá, começa agora, sexta-feira, dia 1º de maio, dia do trabalhador, feriado, mas a gente aqui no Batente, vamos falar de um assunto no programa Master Imóveis super interessante, direitos e deveres do corretor de imóveis. Corretor de imóveis é um profissional liberal que tem a relação de trabalho ou a relação de emprego. Esse profissional pode ou não pode cobrar seus honorários na Justiça do Trabalho, na Justiça Comum. Essas e muitas outras perguntas. Lógico, eu trago aqui um especialista no direito imobiliário e também no direito trabalhista, doutor Humberto Bezerra, advogado, uma pessoa das mais conhecidas nos tribunais de trabalho. Muito obrigado, doutor Humberto, pela sua presença. E já lhe pergunto, hoje o feriado, dia 1º de maio, o trabalhador tem muito a comemorar? Boa noite. Boa noite, meu amigo Rômulo. Boa noite, telespectadores. Uma satisfação imensa retornar aqui a esta mesa para poder debater com você e com os telespectadores da TV Master. E o dia de hoje é um dia muito especial, né? Um dia de comemoração, de vitórias e de reflexão também, né? Especificamente sobre o corretor de imóveis, eu diria que sim, nós temos muito o que comemorar, né? Hoje você tem uma gama de profissões no Brasil que ainda não possuem uma regulamentação. Nós temos, na verdade, diante da quantidade de profissões existentes, em comparação à quantidade de profissões regulamentadas, nós poderíamos dizer que o corretor de imóveis ele está entre os privilegiados, porque desde a década de 70, essa profissão ela possui regulamentação, né, através de uma lei, posteriormente melhor explicitada através de um decreto, e eu diria que sim, porque a regulamentação o que significa? Significa o tratamento jurídico dado pelo nosso Congresso a uma situação fática que era a atividade profissional do corretor de imóveis. Então, à medida que você recebe um tratamento jurídico, você passa ali a estabelecer as diretrizes do exercício dessa atividade profissional e, via de consequência, você passa também a estabelecer direitos. E ainda nessa perspectiva legislativa, nós tivemos, já no ano de 2015, este ano, uma alteração significativa, né? Na verdade, através de uma lei que tratou de diversos outros assuntos, e dentro desses assuntos trata lá algumas alterações na legislação específica de corretores de imóveis, e ela estabelece a possibilidade de uma forma de trabalho, digamos até mais adequada, né? E a gente vai falar sobre isso. Especificamente. Agora, eu vou puxar uma polêmica que está aí no centro da discussão do Congresso Nacional. Você, como um advogado especialista do direito imobiliário, terceirização. Esse projeto de terceirização que foi aprovado agora na CCJ do Senado, já está aí para ir para a Câmara, e é uma polêmica, até as centrais sindicais que representam o sistema sindical não estão se entendendo. Na sua opinião, isso é positivo, negativo para o trabalhador ou não? Olha, Rômulo, eu digo a você, na condição de advogado militante na Justiça do Trabalho, que o que mais nós percebemos são trabalhadores de empresas prestadores de serviço, ou seja, trabalhadores de terceirizadas, em que pesem despenderem seu suor para a execução de atividades e gerar lucro para as empresas, eles acabam não recebendo verbas rescisórias e muitas vezes isso é frustrado porque as prestadoras de serviço simplesmente somem, né?
você não encontra patrimônio do sócio, você não encontra patrimônio da empresa. Enfim, então, de fato, essa é uma matéria que precisava de uma regulamentação. É uma matéria que era norteada basicamente, ou é norteada, pelo menos hoje, por entendimento jurisprudencial, simulado pelo egrégio Tribunal Superior do Trabalho, né? Mas, por outro lado, eu entendo que essa regulamentação, da forma como ela está sendo tratada, não é a mais adequada, né? Nós temos aí o fator preponderante dessa desse projeto de lei que está em tramitação e segue agora para o Senado. Nós temos a possibilidade de terceirização da atividade fim da empresa. O que é que vem a ser a atividade fim? A atividade fim é aquela que se contrapõe à atividade meio. Então, se eu sou uma imobiliária, qual é a minha atividade fim? Realizar negócios imobiliários, né? Intermediação de negócios imobiliários, né? Eu não tenho como atividade fim, por exemplo, as atividades de limpeza do meu escritório. Isso daí é uma atividade meio. Então, eu posso contratar um terceirizado, uma empresa que presta serviço de limpeza, por exemplo. E quando você terceiriza a atividade fim, você corre o risco de colocar os trabalhadores em uma situação de desvantagem pelo seguinte aspecto, porque esses trabalhadores, via de regra, eles podem não ter certas garantias de liquidez em relação aos recebíveis que eles têm, e eles também podem não ter garantias de alguns direitos que habitualmente eles teriam se fossem empregados diretos dessas empresas, né? Tomadores de serviço. Agora, voltando ao nosso assunto, a pergunta que não quer calar. Quais os direitos e deveres de um corretor de imóveis que é empregado de uma imobiliária ou de uma construtora? Vamos lá, direitos e deveres. Primeiramente, falando um pouquinho de deveres, nós temos ali na legislação específica algumas condutas que são vedadas ao corretor de imóveis, sob pena de infração, inclusive disciplinar, né? Mas, partindo especificamente para o contexto trabalhista, laboral, eu diria primeiramente, se você firma um contrato de emprego com uma empresa, né, você está aderindo ali, não só aderindo, mas também pode ser negociado, condições de trabalho. Então, primeiramente, essa empresa ela pode estabelecer uma jornada específica de trabalho, né? Você tem que cumprir horário. Essa empresa ela pode lhe determinar ordens, né? Então, você tem que cumprir aquelas ordens. Ela pode lhe exigir, inclusive, exclusividade na prestação de serviço, né? Então, eu vou lhe contratar, doutor Rômulo aqui, corretor de imóveis, como meu empregado, mas eu quero exclusividade, porque eu não quero você trabalhando com a concorrência e isso aí vai me prejudicar. Então, além daqueles deveres legais, existem também os deveres contratuais que podem ser negociados, como essa questão da exclusividade. Por outro lado, a vida não é só de deveres, é também de direitos, né? Então, se você é trabalhador empregado, você vai ter, obviamente, o direito à percepção de outras verbas, né? Você vai ter o direito ao recolhimento da contribuição previdenciária, você vai ter direito a obrigação do empregador de fazer os depósitos do fundo de garantia. Você vai ter direito a férias, 13º, né? Inclusive de forma proporcional, se for o caso, né? Você vai ter direito a horas extras. Aí a gente pode pensar, mas o corretor de imóveis ele tem direito a horas extras? Depende, né? Ele tem um ponto fixo, ele é um trabalhador externo, né? Ele fica dentro de um escritório, dentro de um stand de vendas como empregado, ele é um trabalhador externo. Existe uma compatibilidade de controle dessa jornada de trabalho desse corretor de imóveis ou não? Porque a nossa legislação diz o seguinte, se existir uma compatibilidade de controle de jornada, ainda que ele trabalhe de forma externa, é necessário que exista um controle de jornada, ou seja, uma documentação comprobatória, né? Pode ser uma papeleta de serviços externos, por exemplo, né? Você veja a situação dos motoristas que viajam, eles têm controle de jornada em que pese trabalhar até... Os fiscais, né? Exatamente, os fiscais. Então, se existir essa compatibilidade de controle, a empresa tiver mais de 10 empregados, né, que é uma das situações, então, ele vai ter direito também a uma percepção de horas extras, né? Se for um trabalho num feriado, num domingo, né, às vezes o corretor fica ali, a gente está passeando com a família,
no lazer, passa em frente a uma edificação, um empreendimento imobiliário novo e vê o corretor ali naquele stand de venda. Sabe que ali, como hoje, é um feriado, né? Dia Internacional do Trabalho. Então, Mas está lá de plantão. ele tem direito a receber aquela remuneração ali do feriado, né? Direito ao repouso semanal remunerado. Então, assim, os direitos, FGTS, férias, os direitos são muitos, os deveres também. Humberto, com base nisso, a gente tem muitas dúvidas aqui. E uma das dúvidas que eu posso apontar é que na nossa categoria a gente não tem uma convenção coletiva de trabalho. Existe o sindicato, que representa os corretores, que é o Sindimóveis, e existe o Secov, que representa as empresas imobiliárias. Eu quero deixar essa pergunta e vou para o intervalo. Na volta eu quero que você responda. A falta desta pactuação, dessa convenção coletiva de trabalho para os corretores de imóveis e para as empresas imobiliárias é benéfico para quem ou maléfico para quem? Não respondo agora. Vamos ao rápido intervalo comercial. Não saia daí, voltamos já. Por que apenas viver bem? Se você pode viver bem pertinho de tudo, bem confortável e bem do jeito que você sempre quis. A Vila Tambaú, apartamentos de até 107 metros quadrados, 3 quartos mais dependência e 2 ou 3 vagas de garagem. No melhor de Tambaú, na rua Silvino Lopes, bem pertinho da Epitácio. E você só paga 30% até entrega. Visite estande no local. Construtora Equilíbrio, 3031 3366. Tem coisas que precisam de tempo para serem construídas. Um relacionamento, uma união, uma família, um lar. Por isso a Aliança se orgulha tanto quando entrega um empreendimento, mais ainda quando são 4. Porque é aí que a gente percebe que tudo que você construiu vai ao encontro do que nós construímos para você. Aliança, aqui se vive melhor. 7 da manhã, Eduardo se levanta rapidamente da cama, toma banho, troca de roupa e prepara um café bem forte para dar conta de todos os endereços anotados na noite anterior. Entra no carro com alguns jornais embaixo do braço e inicia a sua busca por diversos bairros, descartando inúmeros imóveis que não atendem o seu padrão de qualidade. Afinal, o Eduardo não está em busca de qualquer empreendimento. Para fazer parte das suas escolhas, precisa ser a melhor opção do mercado. Dimensional Construções. Escolha onde você quer morar. Chegou a hora de viver em alto estilo, um empreendimento digno de um resort. Nasce o Jardins de Maio, o melhor clube residência do 13 de maio, bem pertinho do centro e a poucos minutos da praia. Tem espaço fitness, piscinas, sala de cinema e espaço gourmet com churrasqueira. Tudo para sua diversão e conforto. São apartamentos com mais de 56 e 67 metros quadrados, com 2 ou 3 quartos. Confira as condições de pagamento e compre já o seu. Ligue 3031 1400. Na cidade onde o sol nasce primeiro, nosso dia começa com muito trabalho. Tudo para que você possa assistir de camarote ao espetáculo que é viver aqui. Se você deseja ver a vida de uma nova perspectiva, temos 2 notícias, uma boa e outra ótima. A boa é que as obras do Solar Tambaú estão em ritmo acelerado. A ótima é que, além do privilégio, você tem a grande oportunidade de viver aqui. Consulte um de nossos parceiros imobiliários e conheça os planos especiais de venda. Venha viver no Solar Tambaú. Aqui, o sol acorda mais cedo só para lhe desejar bom dia. Solar Tambaú, um lançamento JCP Construções. Na noite do dia 11 de dezembro, aconteceu a entrega do Espásio de Ravena, mais um empreendimento com a qualidade Massai. A localização do empreendimento é uma das melhores de João Pessoa. Maior que a satisfação de quem recebe, só a realização de quem constrói. Esse empreendimento vem marcar um novo momento da empresa, com produtos cada vez mais arrojados, cada vez mais diferenciados. Uma noite para brindar a felicidade nos seus dias. Afinal, fazer parte da sua vida vale mais. Construtora Massai.
A Zona Sul Imobiliária possui uma estrutura moderna e arrojada. Desde 2010, atuando no mercado imobiliário, vem conquistando cada vez mais espaço no mercado pessoense. Possui uma estrutura com mais de 300 metros quadrados de área e dispõe de uma grande equipe treinada e capacitada para resolver toda a documentação necessária para financiamento de imóveis. Atualmente com 3 endereços, sempre busca se atualizar para que seja mantido o padrão de qualidade. Em suas 3 unidades disponibiliza ao público corretores de plantão de domingo a domingo, além de ter um telefone para o atendimento 24 horas. O programa Master Imóveis está de volta e você pode acessar nossas redes sociais no Instagram, @Master Imóveis, e no Facebook, nossa fanpage Master Imóveis. Eu hoje recebo o Dr. Humberto Bezerra, advogado especialista no direito imobiliário e no direito trabalhista, que conversa hoje sobre direitos e deveres do corretor de imóveis na relação de trabalho, de emprego e, evidentemente, você tem que tirar todas as dúvidas, que é um assunto muito polêmico, por não ser um assunto em tese novo, mas eu deixei uma pergunta aqui. A convenção coletiva não existe na relação entre imobiliário e corretor. O Secov Paraíba, que representa as imobiliárias, e o Sindimóvel Paraíba não acharam ainda um entendimento para montar essa peça. A quem causa prejuízo? A imobiliária, ao corretor ou a ninguém? Ou isso não faz diferença, doutor Humberto? Doutor Rômulo, vamos primeiro examinar uma questão constitucional, né? A nossa Constituição Federal garante a autonomia da negociação coletiva e a reconhece como um grande instrumento de normatização das relações de trabalho, né? Nós temos, nesse contexto, 2 tipos de instrumento: a convenção coletiva e o acordo coletivo. O que vem a ser a convenção coletiva? Ela, na verdade, é um acordo, é um contrato, digamos assim, se fosse para a teoria dos contratos, firmado entre o sindicato profissional, né, ou seja, dos trabalhadores, e com o sindicato patronal, né? Então, você já me disse aqui que nós, na Paraíba, temos 2 sindicatos, um representando a categoria dos corretores e outro das imobiliárias, né? Então, esses 2 sindicatos podem se reunir e iniciar uma negociação coletiva para ampliar ou flexibilizar os direitos dos trabalhadores, né? Obviamente, não pode haver supressão, mas eles podem estabelecer diversos pontos, regulamentar diversos pontos que seriam interessantes e que eu diria que todos têm a perder quando não há uma norma coletiva tratando dessa regulamentação. O outro instrumento seria o acordo coletivo. E o que vem a ser o acordo coletivo? O acordo coletivo é um instrumento celebrado entre o sindicato dos trabalhadores com a própria empresa. Na verdade, nós só verificamos a existência de acordos coletivos, não que seja uma vedação, mas é uma prática, quando as empresas são muito grandes. Então, você pega uma situação de uma grande empresa com 500, 1.000, 2.000 empregados, às vezes até menos também, 1.000 empregados, mas você estabelece um acordo coletivo para estabelecer banco de horas. O que vem que ser o banco de horas? A gente falou aqui de controle de jornada de trabalho. Então, as horas podem ser compensadas, né? Você pode estabelecer benefícios, né? Direito a plano de saúde, direito a vale alimentação, né? Vale refeição, né? Então, o instrumento coletivo de trabalho, ele dá ao trabalhador uma série de vantagens, né? Ao passo que, diante desse fechamento, desse instrumento coletivo, há uma negociação, e na negociação todos cedem, todos ganham alguma coisa. Então, a categoria empresarial, ela não sai perdendo, pelo contrário, ela sai ganhando bastante, né? Porque ela pode atender às suas necessidades, né? Ela pode estabelecer um acordo de compensação, por exemplo, um trabalhador que está laborando no dia de hoje, um dia de feriado, ela pode compensar outro dia da semana, né? Não só a questão da jornada, mas o próprio dia de trabalho, os benefícios. Então, eu diria que todos perdem com a inexistência de norma coletiva disciplinando essas relações de trabalho, né? Inclusive, uma área que eu acredito que você vai tocar mais, um ponto que você vai tocar mais à frente, mas a gente sabe que nem todo trabalhador, nem todo corretor de imóveis que exerce sua atividade hoje aqui na Paraíba e no Brasil,
exerce através de vínculo empregatício. Muitas vezes eles fazem parcerias. A grande maioria. A grande maioria. Isso aí merecia um tratamento numa convenção coletiva? Então já complementa aqui a pergunta. 4 parágrafos no artigo 6º da Lei 6.530 foram modificadas agora. O que é esse contrato de parceria entre corretor de imóveis e empresa imobiliária? Olha, Rômulo, nós tivemos aí, agora em janeiro de 2015, a Lei 13.097, que tratou de diversos assuntos, dentre os quais ela fez uma alteração lá no artigo 6º da Lei dos Corretores de Imóveis, e essa alteração, ela diz basicamente o seguinte, que o corretor de imóveis, ele pode firmar contratos de associação, e aí está a parceria, contratos de associação com uma ou mais empresas imobiliárias do segmento imobiliário. Que é o corretor associado, né? Exatamente, que é o corretor associado. E aí você lembra muito a categoria da advocacia, né? Porque a advocacia, ela funciona muito bem dessa forma, né? Os escritórios de advocacia, obviamente, há situações de relação de emprego, mas a grande maioria são situações de advogados parceiros, de associados, que estão ali sem necessariamente existir uma subordinação, né, em relação ao escritório, seja de advocacia ou imobiliário, mas que existe uma cooperação, né, uma busca, obviamente, de uma prestação de serviço com um retorno de lucratividade, né, que é salutar e inerente a qualquer atividade. Entendi. Agora, algo de extrema importância. O curso de técnico em transação imobiliária é o exigido para a pessoa ser corretor. E há muitas dúvidas sobre a questão do estágio dentro do mercado imobiliário, que muitas vezes foge à regra e a pessoa atua como papel de corretor, virando um vínculo empregatício. O Ministério Público do Trabalho tem batido muito em cima disso. Eu vou pegar o viés aqui desse termo final que você passou, que é do vínculo empregatício, né? Ainda puxando um pouquinho para a questão do contrato, que a gente estava falando de associação, né? Esse contrato de associação, ele não forma o vínculo empregatício entre o corretor de imóveis e a empresa imobiliária, né? E aí, quando a gente fala de vínculo empregatício, a gente tem que ter muito cuidado nos estágios informais, né? Às vezes você conhece algum estudante, né, do curso imobiliário e coloca lá essa pessoa para aprender alguma coisa com a sua empresa ou com você mesmo como corretor de imóveis e você não se acautela de qualquer formalidade. Olha, isso é um risco altíssimo. Risco principalmente de caracterização de vínculo empregatício, é um custo com o qual você não está prevendo, porque você pensa que aquela situação é de estágio, e não é. Quando o estágio exige que você estabeleça um convênio com a instituição de ensino, né, e que depois você firme um termo de compromisso com o estagiário. E o estagiário, ele tem alguns direitos, né? O primeiro desses direitos seria o aprendizado, né? Porque até se usa uma expressão, às vezes, que não, a pessoa não é estagiário, é o escraviário, né? Essa história de escraviário não existe. Né? Ele é um estudante dentro da empresa. Ele está ali para aprender. O estagiário, ele é uma figura semelhante à de um aluno. Né? Um aluno não de sala de aula, mas um aluno do mercado. Exatamente. Né? Um aluno... que vai ver na prática. Na prática, né? Profissional. Então, assim, você tem que fazer esse convênio, você tem que firmar esse termo de compromisso, você tem que pagar um seguro. Né? O estagiário ele tem direito a um seguro, enfim. Doutor Humberto, eu quero lhe agradecer sua presença, a maravilhosa aula de Direito do Trabalho aqui. Quero deixar o microfone para que o senhor possa fazer suas despedidas e vou lhe buscar novamente para outros assuntos. Doutor Rômulo, é sempre um prazer encontrá-lo e maior ainda quando o encontro é nessa circunstância que a gente pode debater aqui temas de interesse da categoria dos corretores de imóveis. Você que sempre tem se demonstrado preocupado e atento aos anseios dessa categoria. E eu, mais uma vez, queria parabenizá-lo e dizer que eu estou à disposição e aos telespectadores, um bom final de semana, bom descanso. E bom feriado, né? E bom feriado. Não saia daí agora as melhores ofertas, inéditas e imperdíveis das melhores construtoras imobiliárias e corretores de imóveis. Um grande abraço, maravilhoso feriado a você, trabalhador, mais do que merecido. E sempre digo que juntos somos muito mais fortes.